Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 19º capítulo de O Olho de Horus. Certo? Estamos na Flor da Vida, quarta etapa, sem mais delongas, vamos lá. Como estávamos dizendo, os antigos dividiram a parte verde e habitável do Egito em duas grandes zonas com diferentes características definidas pela forma do próprio Nilo. O delta, quando o Nilo se abre para chegar ao Mediterrâneo, forma um vale fértil. É chamado de Baixo Egito. Baixo Tanetro, né? Seu símbolo é a abelha, e o faraó usa uma coroa vermelha para mostrar a sua autoridade nesta região. O longuíssimo e estreito corredor verde de ambos os lados do Nilo, em seu percurso desde a fronteira com a Núbia até o ponto que começa o delta, é chamado de Alto Egito. É simbolizado em sua escrita por um arbusto, e o faraó usa uma coroa branca para representar o seu poder nesta região. A história, a seita do Egito, começa com a unificação destas duas regiões sob uma só coroa branca e vermelha. Esta união foi conseguida pelo faraó Menes, fundador de Mênfis, localizado na confluência das duas regiões. Ábidos está ao sul, no Alto Egito. Ali se encontram dois templos, um ao lado do outro. O templo dedicado por Sete I a Osíris, por trás do qual se encontra a escavação em que apareceu o segundo templo, o Osirion, que permanece submerso, parcialmente submerso. E acho que é aí que foi encontrada a Flor da Vida. O nível freático impediu os trabalhos de restauração, pois a água fluía para dentro do templo, mais rápido do que a capacidade das bombas para tirá-la. Se estima que foi construído no alto de uma colina por volta do ano 9000 a.C., quando o nível freático e a superfície do Nilo estavam 10 metros abaixo. Foi o primeiro templo no Egito dedicado a explicar a vida como parte de um caminho de reencarnações sucessivas, permitindo adquirir dados sobre o universo, evoluindo da ignorância à sabedoria. Sua arquitetura maciça, sem nenhum tipo de hieroglifos, com lajes e pedras pesadíssimas e de porte imenso, é muito semelhante aos templos em frente à Esfinge. Enormes blocos irregulares, todos diferentes entre si, com cortes de assombrosa precisão, juntas de construção e exatidão de montagem. As pessoas são minúsculas aí perto, pena que não tem nada para a gente comparar. Nos cantos, os blocos seguem um muro lateral, devendo ter sido rebaixados para construir desta forma, o que aumenta consideravelmente o trabalho, pois são de duríssimo granito de Assuan. Tudo isso implica em uma técnica de construção desaparecida, em uma época em que supostamente não existiam ferramentas que produzissem cortes tão precisos, movessem blocos tão pesados ou juntá-los com tanta exatidão. Conhecimentos técnicos herdados dos sobreviventes do dilúvio que foram utilizados no estrito e fechado círculo de uma organização secreta de sacerdotes cientistas, herdado lá da terras separadas por águas, Atlântida. As técnicas nunca foram postas à disposição do povo em geral, certamente porque era perigoso entregá-las a mentes primitivas com emoções e paixões descontroladas. Grandes poderes, grandes responsabilidades, Ou então, porque a única maneira de usá-las era estando em perfeita harmonia com o universo, por sua característica sônica, ou psíquica, ou gravitacional, e não mecânica como as desenvolvidas pelo homem atual. O templo de Osirion tem uma forma retangular, com uma plataforma rodeada de água elevada no centro, a que se chegava por escadarias dos dois lados, dificilmente visíveis atualmente por causa da água. Sua forma simboliza o montículo original
que emergiu quando as águas baixaram depois do dilúvio, onde os sábios desembarcaram para começar a nova civilização do Egito, vindo lá dos sobreviventes de Atlântida. Este templo foi construído para comemorar o Zep Tep, o tempo para dar início a uma nova civilização, dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. 10 maciças colunas de pedra, cada uma feita em um só bloco de granito vermelho, com um peso superior a 100 toneladas, sustentavam pesados pórticos, sobre os quais se apoiavam um teto de pedra. Ao redor do canal, 16 santuários albergados em seu templo, símbolos sagrados. Vai dizer que não parece um processador. Hoje encontram-se submersos em água estagnada. No canto superior de um destes imensos pilares, encontram-se lado a lado 2 estranhos círculos com figuras geométricas em seu interior, tocando-se nas beiradas. O granito parece queimado com finas linhas circulares, e isto é gravado na estrutura atômica da pedra. Por mais que tire e raspe, continua lá a imagem. Trata-se da Flor da Vida, um símbolo de geometria sagrada que mostra os movimentos iniciais de Deus para criar o universo. É a geometria do vácuo, é a forma do vácuo que gera a nossa realidade. Se colocado em 2D. A Flor da Vida é um símbolo esotérico egípcio que descreve a geometria sagrada que deu lugar ao universo e que determina os processos naturais, como a mitose e o movimento dos sóis e dos planetas. Mas, de fato, é a forma do vácuo com os 64 grades do tetraedro, Os 64 tetraedros que formam a nossa realidade no vácuo. Uma forma que conceitua a vida como um processo no tempo, a forma que contém os ritmos, as horas, os dias, os meses, os movimentos dos corpos celestes, durante os quais a ideia toma forma, a semente germina. A Flor da Vida representa o momento em que Deus ativa sua vontade, quando desperta a sua consciência para animar o universo, quando abandona o estado de repouso, de não ego, de não ser, de vazio e de escuridão. É o momento em que Atum-Ra, o Deus não manifesto, se transforma em Ptah, o Deus criador do que existe. É a geometria da criação, o Fiat Lux, o momento em que nasce a Flor da Vida e tudo inicia a sua primeira volta. E vai muito além o símbolo da vida, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Para os egípcios, o movimento de Deus começa em um ponto conceitual, o olho de Horus, por onde surge a Flor da Vida, cujo fruto é o universo, a criação. O ponto é referência para saber que existe um movimento, nele começa a sua geometria sagrada. Dali, Deus cria o primeiro espaço virtual do universo. Faz isso projetando-se para fora, como um ponto que avança repetindo-se, formando uma linha reta, a forma masculina. É o Deus Pai que manifesta sua energia e sabedoria. Isso é informação. Sua vontade ativa é transformada por Deus Mãe, a substância infinita que gera em seu interior uma resposta, o Deus Filho, que regressa com a percepção de um plano virtual reconhecido. O próprio universo se observando. Assim, os egípcios entendem a Trindade como um processo simultâneo equilátero de dados enviados, recebidos e conscientizados. Por isso, o triângulo equilátero é a base do tetraedro, o primeiro sólido puro, fora primária do perfeito equilíbrio. O processo se multiplica no tempo e no espaço, para frente e para trás, para cima e para baixo, e à direita e à esquerda. É a matriz isotrópica vetorial. Assim, Deus gera um espaço virtual autorreferente. Simultaneamente, ao girar este volume percebido ao redor do ponto de partida, constrói-se o princípio feminino, a esfera.
um espaço passivo sem tensões, com todos os seus pontos ligados ao centro, ao olho de Horus. Na verdade, a esfera é o símbolo com a menor estabilidade de todas. Contém todas as formas e volumes. É uma expressão de unidade, de totalidade e de integridade. Nenhum dos pontos da superfície é mais importante do que o outro, e chega-se a todos na mesma forma desde o seu centro de força e energia que os origina. Ele é mais instável porque é de maior superfície, e o tetraedro é o mais estável porque é de menor superfície. Lógico, é a geometria do vácuo que contrai, né? A primeira esfera virtual contém os 5 modelos de poliedros regulares, sólidos com todos os seus lados iguais, chamados de sólidos platônicos, em homenagem a Platão, que aprendeu a flor da vida com os mestres egípcios. O vetor de equilíbrio fica aí dentro, que é o hexágono, a forma de maior estabilidade, porque o universo contrai e toda a informação dele está em cada ponto, em perfeito equilíbrio. São os tijolos nos quais todo o universo foi construído. Simboliza também os 5 elementos da natureza: o fogo, a terra, a água, o ar e o éter. Terra, fogo, água, ar e o éter. Assim Deus compreendeu, criou e percebeu, desde seu centro de força e energia, o primeiro espaço finito, que simboliza a Terra, também dentro do espaço infinito, o céu. A Bíblia conta que no início Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia entre as águas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste capítulo. A Flor da Vida está começando a ser explicada. O próximo capítulo é o último capítulo da Flor da Vida. Talvez fale mais sobre esta forma que ela representa o funcionamento do universo de uma forma 2D. Eu até farei um vídeo sobre isso aqui no canal, porque é algo muito fantástico, muito importante e muito legal. Eu espero que você tenha gostado. Nós nos vemos no próximo. Um grande abraço e até mais!